Gente, nós estamos começando essa semana um tempo de consagração, de jejum, e esta é a razão porque talvez você esteja se perguntando o que aconteceu com o cabelo do bispo, né? É um voto, tá? É um propósito que eu tenho com Deus nesse jejum. É uma coisa pessoal, não tem nada a ver com um direcionamento para a igreja, embora quem quiser fazer, fique à vontade, tá bom? Alguns fazem isso porque infelizmente não tem muito cabelo, não é? Carecas ou calvos, de vez em quando tem que raspar a cabeça e tal, então é uma questão que para eles talvez não seja assim um grande propósito, porque já fazem isso, né? Também crianças, às vezes, na questão do coel, quando não funciona, né? Infestação de piolho não é o caso, tá? E, infelizmente, também pessoas que estão sob tratamento quimioterápico, às vezes, sofrem do problema de queda de cabelo, tem que rapar a cabeça. Isso é um problema que a gente sabe que traz muita dor ao coração, está relacionado a outras questões. Então, assim, queria deixar você tranquilo. E lá em Atos 18, já que estamos no ano 2018, você vai encontrar a base bíblica para isso, tá bom? Atos 18. Nós vamos começar uma semana de jejum e oração, e você deve ter recebido a cartilha, o material, né? Todo mundo está aí, recebeu na sua mão um material para você acompanhar o jejum essa semana. Essa semana é a semana de consagração. Na verdade, esse jejum é um jejum de 9 dias. Nós vamos estar jejuando e consagrando até a próxima terça, dessa agora a 8. No dia 20 de março será a noite de consagração do nosso jejum, de entrega do nosso jejum, a noite oficial de dedicação dos nossos propósitos nesta campanha. Gente, eu estou sentindo realmente que esse jejum, ele já começa com uma palavra profética de revolução. O tema esse ano é a unção profética, mas essa primeira etapa tem como temática a revolução de Elias. Nós vamos estar estudando na palavra de Deus alguns trechos, alguns momentos, alguns episódios da vida do profeta Elias que vão nos ajudar na nossa meditação diária a tentar discernir e ouvir a voz de Deus sobre aquilo que a gente precisa crescer, mudar nesse jejum. Eu creio que será um tempo de milagres, eu creio que será um tempo de bênçãos manifestadas, eu creio que será um tempo do sobrenatural de Deus na minha e na sua vida, mas eu entendo que o mais importante chamado do Espírito Santo nesse jejum é para que estejamos buscando mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com o altar do Senhor, com a presença dEle. E nós começamos na semana passada, na terça-feira, a falar sobre o profeta Elias, numa mensagem que tem como título O Homem que Veio do Nada. Se você não esteve aqui na terça-feira, por favor, eu aconselho você a assistir essa mensagem. Ela mostra o pano de fundo histórico, contexto no qual o profeta Elias estava vivendo, e é muito importante entender então as figuras, os personagens que estão envolvidos nesse drama. E nesse momento, lá na terça-feira, nós usamos como base o texto de 1 Reis 17, o versículo 1, onde Elias se apresenta na corte do rei Acabe, e ele abre a sua boca e libera um decreto. Ele diz assim: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença estou, que nos próximos anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E tendo dito isso, ele deixou o palácio do rei, e a partir deste momento, a nação que estava vivendo em franco progresso econômico, político, financeiro, entra num caos. A seca vai trazer consequências devastadoras para a nação de Israel. Assista essa mensagem da terça-feira passada, mas hoje eu quero convidar você a abrir o mesmo texto, 1 Reis, capítulo 17, e vamos ler os versículos de 2 a 7. Abra sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, para que nós possamos ler o texto da palavra de Deus, que é a base para a convocação, a abertura oficial
deste tempo de jejum que estaremos vivendo nos próximos dias. 1 Reis, o primeiro livro dos reis no Antigo Testamento, no capítulo 17, a partir do versículo 2 até o 7. 1 Reis 17, versículo 2. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Feche os seus olhos, por gentileza. Oremos ao Deus Santo, ao Deus vivo, ao Deus triuno, ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno, ao Deus de Israel, ao Deus que é o nosso Pai amoroso e fiel. Senhor, te damos graças por tua palavra e te louvamos por esse tempo precioso em que estaremos consagrando nossas vidas ainda mais ao Senhor. E o propósito desta convocação do Espírito Santo é nos trazer para um nível de intimidade mais profunda com a tua presença. Nós oramos para que seja verdadeiramente um tempo de desatar de bênçãos sobrenaturais do Senhor sobre a vida do seu povo, sobre a família da graça, sobre as nossas famílias aqui reunidas. Mas nós oramos especialmente para que esse seja um tempo de visitação, um tempo de avivamento do Senhor na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Elias foi literalmente um homem que veio do nada e apareceu na corte do rei Acabe, num contexto muito difícil que a nação de Israel estava vivendo em termos de declínio espiritual. Nós vimos como os filhos de Davi, Salomão, os seus descendentes, especialmente os que reinaram sobre o norte de Israel, foram infelizes, foram homens perversos que no seu procedimento, no seu comportamento como reis, se afastaram enormemente dos caminhos do Senhor e levaram a própria nação à prostituição espiritual. Os dias que Elias vai aparecer como profeta para ministrar não eram dias fáceis, não eram tempos fáceis, especialmente para homens de Deus. Havia uma enorme quantidade de profetas de Baal, de Azera, entidades dos povos pagãos daqueles dias. Havia toda uma questão envolvendo as autoridades políticas da nação e também o povo que estava mergulhado neste momento na feitiçaria, na idolatria. E este homem, ele aparece do nada, ele é alguém que é anônimo até esse momento. A Bíblia o chama de Elias o Tisbita. Deus vai forjar personalidades como Elias em lugares isolados, no anonimato, porque esta é a característica da escola profética de Gileade. O movimento profético que está acontecendo a partir do ministério de Elias, que vai formar discípulos, que vai gerar outros profetas, que vai levantar outros profetas, sendo o mais exponencial deles o pupilo de Elias, chamado Eliseu, que vai dar continuidade ao seu ministério. Mas neste momento Elias é alguém anônimo, é alguém que vive isolado, é alguém que aparece de repente na cena, no cenário nacional, e com uma coragem sobrenatural ele vai ao palácio de Acabe, o rei de Israel, para levar um recado conforme Deus o havia ordenado que fizesse.
Quando homens e mulheres de Deus são usados assim tremendamente por Deus, precisam estar atentos ao que acontece depois que são usados por Deus, porque é interessante que muitas vezes os próximos passos, depois de termos sido usados por Deus, é que são tão difíceis de entender. Ele deixa aquele momento tremendo de poder profético, quando ele está ali falando às autoridades, falando à corte de Israel, para ser enviado a um lugar que Elias provavelmente nunca pensou que existisse, ou que ele fosse parar lá um dia. Nenhum homem, por mais espiritual que seja, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhum de nós é capaz de entender todos os caminhos do Senhor. E o propósito desse jejum é justamente nos levar à compreensão de que Deus nos conduz por caminhos misteriosos ao centro da sua vontade. É levar-nos a entender que muitas vezes Deus vai usar caminhos obscuros na nossa vida para cumprir o seu propósito, caminhos que não são reconhecidos, caminhos que muitas vezes para nós são até confusos, mas são os caminhos que Deus trabalha. A Bíblia diz que o caminho de Deus é em santidade. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que o caminho de Deus é um caminho de misericórdia, é um caminho de bênçãos, é um caminho de salvação. O caminho de Deus é aquele que nos coloca no centro da vontade de Deus. Podemos estar vivendo um momento de relativa confusão ou perplexidade diante das circunstâncias. Podemos até estar um pouco desorientados e confusos, mas Deus tem uma visão de águia. Deus vê com olhos que estão para além da eternidade. Deus consegue enxergar o nosso passado, presente e futuro numa perspectiva que nós não podemos, a não ser que nós estejamos caminhando no mover do Espírito Santo. E o propósito desse jejum é que eu e você nos levantemos nas asas do Espírito Santo de Deus e comecemos a voar e a enxergar com olhos de águia aquilo que nós não estamos vendo com os olhos da carne. Quantos querem a visão espiritual, a visão de águia, olhar com os olhos da fé o que está acontecendo ao seu redor? Elias havia dito a Acabe que não haveria orvalho nem chuva, segundo a palavra profética que agora estava se cumprindo. Os ventos quentes soprando sobre a vegetação que está derretendo ao calor do sol, as ovelhas, os bois, o gado morrendo de fome, de sede. Esse é o retrato. Os campos estão secos, o povo está em estado de calamidade pública, há uma ansiedade geral, e Elias está participando disso tudo. Elias está envolvido, ele também está vivendo sob a pressão da fome, assim como toda a nação. Nem mesmo profetas de Deus escapam do juízo do Senhor quando ele se abate sobre a nação nessa hora. Precisamos entender que o fato de sermos servos de Deus, de estarmos neste mundo, sendo chamados a sermos a voz de Deus para esta geração, não nos isenta de estarmos passando pelo mesmo juízo que a nossa nação está sofrendo debaixo da direção do Senhor. A pergunta é: o Senhor proverá para Elias? O Senhor fará alguma coisa na vida do profeta para que ele possa sobreviver a esta crise? O que vai acontecer com ele? Porque afinal de contas, nós podemos olhar para a história de Elias para trás e saber tudo o que aconteceu, mas ele estava vivendo na perspectiva de quem olha para frente, e ele não sabia do que estava acontecendo, nem do que iria acontecer. Ele estava talvez naquele momento se imaginando como Sansão, quando se agarrou às colunas do templo de Dagon e num ato heróico e desesperado deu cabo da sua vida e de milhares de filisteus. Elias talvez estivesse pensando: chegou ao fim para mim, fui lá, dei um recado de Deus e agora vou morrer aqui nesse lugar onde Ele me enviou para estar. Mas Deus estava apenas começando algo do seu propósito na vida deste homem. E é maravilhoso perceber então que muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias ou situações difíceis e imaginamos: chegou o meu fim, não vejo saída, não sei o que fazer numa hora como essa. Pois saiba que Deus está começando algo novo em sua vida, algo que Deus está começando a fazer na sua vida. Elias ainda não sabe disso, Elias ainda não tem consciência disso, mas Deus tem coisas grandes e gloriosas para fazer na minha e na sua vida, ainda que nós não estejamos compreendendo o como, o quando ou o porquê.
Apesar da agitação política que a nossa nação vive, neste ano de eleição que é tão importante, apesar da recessão econômica e financeira, que é resultado de desdobramento de situações que vem desde o ano 2015, que tem trazido quebradeira geral para muitas empresas, muitos empreendedores falidos, a crise econômica é total. Apesar da crise moral que a nossa nação está vivendo por conta dos escândalos, apesar da aparente vantagem que o inimigo, o nosso arqui-inimigo, parece estar tendo sobre nós, até mesmo sobre nós, a igreja, aparentemente, apesar da escuridão das circunstâncias que nós estamos enfrentando neste momento, eu quero te dizer nessa noite que Deus ainda está no controle, Deus ainda está sentado no trono da história, e a melhor coisa que eu e você podemos fazer, diante de qualquer que seja o desafio que você esteja vivendo, é orar ao Senhor e procurarmos ouvir a voz de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 62 versículo 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Jeremias 17, 7 e 8 declaram: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. No meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela crise, no meio de toda aquela seca, no meio de todo aquele deserto, Deus vai fazer alguma coisa. Algo acontece na vida do profeta. O texto que nós lemos começa dizendo: depois disso veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: há uma palavra de Deus para você neste jejum, e o segredo da vitória está na resposta que vem do céu. Há uma palavra de Deus sendo liberada à tua vida nesses dias, e o segredo está em ouvir a voz de Deus. Não, você não precisa de outra coisa, senão nesse momento parar o que está fazendo para ouvir a voz de Deus. Se você já está seguindo ao Senhor há algum tempo, se você já está na igreja, se você já segue a Jesus há algum tempo, você sabe quão importante e fundamental na vida de um cristão é ouvir a voz de Deus. Quando você está no momento de pressão, no momento em que você tem que tomar decisões, tudo que o inimigo quer é que você faça as coisas na carne. Tudo que o inimigo quer é que você faça as coisas impulsionado, impelido pelos seus sentimentos, pelas suas conjecturas, pela sua avaliação pessoal, pelas obras da sua carne. Mas este é um tempo em que Deus está nos chamando para nos aquietarmos debaixo da sombra das suas asas e ouvirmos a voz que sai do trono da soberana vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Elias agora vai descobrir que a vida, depois que ele abriu a sua boca e liberou aquela palavra, está cheia de consequências. Como alguns de nós, se soubéssemos o que custaria falar em nome de Deus, ficaríamos em silêncio. Algo aconteceu, naquele momento veio a Elias a palavra do Senhor, e essa expressão na Bíblia aparece 92 vezes. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio aos pais, aos patriarcas. Abraão, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A palavra do Senhor veio aos profetas. A palavra do Senhor veio a vários reis. A palavra do Senhor veio a Samuel, quando as visões eram escassas e ninguém ouvia a voz de Deus no seu tempo. A palavra do Senhor veio a Moisés, quando ele subiu ao monte, depois de estar guiando as ovelhas do seu sogro, e Deus apareceu a ele no deserto. A palavra do Senhor veio a Josué, orientando-o a seguir em frente como sucessor de Moisés na conquista da terra prometida. A palavra do Senhor veio a Gideão no momento em que ele estava malhando trigo para esconder dos seus inimigos, e Deus o orienta a fazer guerra contra os seus adversários. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando ele estava na prisão, e Deus fala de restauração para o cativeiro de Israel. A palavra do Senhor veio a Ezequiel quando ele estava entre os cativos do rio Quebar, e Deus lhe deu visões e revelações sobre o que iria acontecer no fim. A palavra do Senhor veio a Jonas com instruções
instruções específicas para onde ir pregar a palavra do Senhor. Deus está falando como Ele falou na antiguidade, Ele fala nos dias de hoje, e é preciso que eu e você estejamos com os ouvidos bem atentos para ouvir a voz do Senhor. Com Elias e com todos os homens de Deus, com todos esses homens e mulheres de Deus, havia uma característica proeminente: a obediência à palavra do Senhor. O que Deus disse a ele para fazer, ele fez. O que Deus disse para Elias? O que Deus disse para Elias? Vá para Querite. Vá para Querite. Quando você não souber o que dizer para alguém no trânsito, ou quando você estiver chateado com o irmão, diga: vá para Querite. Quer saber de uma coisa? Vá para Querite. Na Bíblia, o significado do nome de uma pessoa ou de um lugar tem muito a nos dizer. Nós não podemos ler no texto mais do que o que ele quer dizer, ter cuidado para não estarmos imaginando coisas, mas é interessante que o significado de Querite é cortar ou reduzir. E no Antigo Testamento, como também hoje nos nossos dias, no nosso contexto aqui, isso pode significar ser cortado dos outros, ser separado dos outros. Tem a ver com santificação, tem a ver com o que Deus está fazendo na vida do profeta, mas também pode ser que signifique ser cortado da bênção de uma aliança, ou ser cortado da maldição. É interessante isso, porque se nós estivermos ouvindo a voz de Deus e obedecendo, nós seremos cortados da maldição e a bênção de Deus estará sobre nós. Por outro lado, se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, estamos fazendo as coisas do nosso jeito, a revelia do propósito de Deus na nossa vida, nós podemos ser cortados da bênção da aliança. Ser cortado pode significar como alguém corta uma árvore. João Batista disse que a obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida não tem a ver com cortar galhos. Deus não quer podar uma árvore ruim, o machado tem que estar à raiz da árvore. Então o propósito aqui tem a ver com coisas que Deus quer fazer na raiz da minha e da sua vida, no mais profundo do nosso ser. Esse tempo de jejum é tempo para eu e você mergulharmos e buscarmos discernir de Deus que coisas precisam ser cortadas na nossa vida, que coisas precisam ser reduzidas na nossa vida. É um tempo de humilhação, é um tempo de buscar o Senhor em quebrantamento. Elias estava em Querite, isso significa dizer que ele foi excluído, separado do envolvimento com Acabe, Jezabel, com toda a nação de Israel, porque Deus tinha coisas para fazer na vida dele naquele lugar. Talvez você não esteja entendendo por que você está onde está, mas Deus tem coisas para fazer na sua vida exatamente aí onde você está. Porque o texto começa dizendo em 1 Reis 17 que Elias era Elias o tisbita, mas Deus repentinamente vai fazer algo na vida dele, e esse tisbita é enviado por Deus para a corte de Acabe, para o palácio do rei, e dali ele é enviado para Querite. Até aí ele era apenas um tisbita que tinha relacionamento com Deus, mas em Querite acontece uma mudança, e no final do capítulo 17, versículo 24, então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. O que Deus começou em Querite tem a ver com encerrar a identidade de Elias como tisbita e começar a dar a ele a identidade de um homem de Deus reconhecido. Você está entendendo? Diga amém. Tenha cuidado com o tratamento de Querite, porque ele vai mudar a tua identidade. Tenha cuidado quando você realmente vai para Querite e se coloca em Querite, porque Querite é o lugar onde Deus começa a mexer com a nossa identidade. Querite é o lugar onde Deus quer tratar conosco sobre identidade. Este jejum tem a ver com identidade. Deus tem falado sobre isso com a sua igreja, e esse é um tempo em que Ele quer restaurar em nós a revelação, o entendimento a respeito da nossa identidade. Provavelmente você não irá para o Ribeiro de Querite, lá em Israel, e você esteja dizendo: o que isso tem a ver comigo? Tem a ver porque existem situações que farão o trabalho de Querite na sua vida.
Existem situações que Deus vai usar para fazer o trabalho de Querite em sua vida. Um lugar onde você está tentando superar uma vergonha. O lugar onde você está lutando contra a amargura, contra o ressentimento. Um lugar onde você está lidando com pessoas da sua família que são de temperamento difícil e você está tendo problemas dentro da sua casa com um familiar seu muito próximo, muito querido. Um lugar onde você luta contra o desânimo e até mesmo contra a depressão. O lugar onde você luta contra uma má atitude, um mau hábito ou um vício do seu caráter. Um lugar onde você tem que lidar com injustiça e perseguição todos os dias. Um lugar onde você está aprendendo a envelhecer. Um lugar onde você foi muito decepcionado ou traído ou rejeitada por pessoas. Um lugar onde você quer saber se a sua oração ainda tem valor. Um lugar onde você quer saber se a sua presença ainda importa para alguém. Um lugar onde você ficou diante de escolhas impossíveis e de decisões absurdas. Um lugar onde você está desapontado até mesmo com Deus. Um lugar onde você vê o mal na sua profundidade mais sombria. Um lugar onde você se sente absolutamente confuso e desorientado. Todos esses lugares são oportunidades para Querite fazer o trabalho mais profundo na sua vida do que Deus quer com respeito à sua identidade espiritual. Querite é o lugar que Elias não esperava. Elias nunca esperava. A nova tarefa de Elias não tem a emoção da anterior, mas era tão importante quanto. Primeiro Deus diz para ele: vá para o palácio. O palácio foi especial, o palácio foi legal, o palácio foi massa. O palácio é um lugar de prestígio, é um lugar de exposição, é um lugar de publicidade. O palácio é muito legal. Ser enviado por Deus para um palácio é algo maravilhoso. Mas ir para Querite era o contrário. Isso tem a ver com servir a Deus, não por uma motivação determinada pelo status, pela excitação do momento, pela popularidade ou pela conveniência, mas sim pela obediência à palavra de Deus. A obediência a Deus pode lhe expor como cristão ao ódio, prepare-se para isso, das pessoas que estão ao seu redor, ao desprezo, ao ridículo, à opressão e à maldade dos homens, até mesmo no seu ambiente de trabalho ou dentro da sua própria casa. A obediência a Deus pode fazer com que você seja colocada em um lugar desconfortável de pressão e estresse. A obediência a Deus pode fazer com que você seja colocado em um lugar onde parece até que Deus se esqueceu de você. Isso é Querite. Isso é Querite, um lugar ao leste do Jordão, um lugar no deserto, um lugar sozinho com Deus e consigo mesmo. Será que você está preparado para entrar nesse jejum? Será que você está entendendo o chamado de Deus neste jejum? Qual é a grande lição de Querite? 3 coisas importantes que eu vejo nesse texto. Eu gostaria de encerrar com a ministração dessas 3 verdades ao seu coração nessa noite. Pontos poderosos na sequência da história do profeta Elias que podem e vão mudar a sua vida, vão mudar a maneira como você está encarando esse chamado para o jejum. Primeiro, temos o profeta ausente, o profeta que sai de cena. Retira-te daqui, versículo 3, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, esconde-te, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Este é o método de Deus. O método de Deus para proteger Elias, porque Querite é um lugar de proteção, é um esconderijo. É o mesmo método que Deus está usando também para julgar a nação de Israel. Deus está tirando da nação o profeta e escondendo o profeta. Ele estava sendo escondido de quem? De Acabe, de Jezabel, do próprio rei e a rainha, de toda a sua corte, dos profetas de Baal, dos profetas de Azera. Na verdade, ele vai passar aproximadamente 1 ano nesse lugar em Querite. Mas o mais interessante aqui é que a nação de Israel não tinha ideia nenhuma de quão desesperada ela estava em sua necessidade de um profeta, de um homem de Deus. O mais terrível aqui é saber que a maioria absoluta nem sentiu falta dele. Embora
notícia tenha corrido na corte, nas manchetes no dia seguinte, que um homem de aparência estranha, um tisbita, tenha vindo à corte de Acabe e aberto a sua boca para dizer de um decreto de Deus, de que não haveria chuva por 3 anos e meio. As pessoas não estavam nem aí para este homem de Deus. Onde está ele? Quem é ele? Que bênçãos e que privilégios nós temos por termos profetas na nossa nação. Que bênção, que privilégio você tem de poder vir a uma reunião como esta, ouvir a voz de Deus através de um pastor. É uma grande maldição para qualquer nação quando Deus esconde os seus profetas. A presença de homens e mulheres de Deus no Brasil é a grande revolução que nós estamos precisando. O que mais o Brasil necessita, o que mais a nossa sociedade precisa, é de homens e mulheres de Deus, como eu e você, que façam diferença. Salmo 74, 7-9 diz: lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome, disseram no seu coração: despojemo-la de uma vez, queimaram todas as sinagogas de Deus na terra, não vemos mais as nossas insígnias, não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Nenhum profeta, nenhum pregador, nenhum homem ou mulher de Deus para te chamar de volta ao Senhor, para te chamar de volta ao arrependimento, para ser uma voz de Deus falando ao teu coração, nem que seja no domingo por 1 hora, dizendo para você: arrependa-se, volte-se para Deus, conserte-se com Deus, busque a presença do Senhor. Precisamos de homens e mulheres de Deus nos púlpitos das nossas igrejas. Tenha cuidado com a forma como você vê o papel de um pastor. Eu sei que existem escândalos, existem problemas, existem más referências e maus testemunhos, mas não permita jamais chegar ao ponto em que esta voz não importe mais para você, não tem importância mais na sua vida, como tem acontecido na vida de muitos, mesmo no meio do povo de Deus, que já passaram por tantas igrejas, mas que hoje estão afastados, sem ouvir a voz de um profeta, sem ouvir a voz de Deus falando através de um homem e uma mulher de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus nos chama neste jejum para estarmos alinhando a nossa vida com o propósito dele. Você pode ir longe nos seus propósitos pessoais, profissionais, mas você nunca será a bênção que Deus quer, enquanto você não estiver sendo usado por Ele e para a glória dEle, onde quer que você esteja. Portanto, não seja um profeta ausente, ainda que escondido debaixo das sombras das asas do Senhor. Seja usado para a glória dEle nesse tempo que se chama hoje. Em segundo lugar, pássaros sujos no ribeiro de Querite. É interessante o que esse texto diz, e aqui entra no sobrenatural de Deus. O profeta está ali, e Deus não está só escondendo o profeta, guardando, preservando a vida dele, mas Deus está também salvando a vida dele, enviando alimento pela manhã e à tarde através de corvos. Estes animais que, segundo a palavra do Senhor em Levítico 11:15, Deuteronômio 14:14, são animais considerados imundos, são aves impuras. Levítico 11:13 diz: estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas. Versículo 15, qualquer espécie de corvo. Deuteronômio 14 também a mesma coisa, versículo 14, qualquer espécie de corvo. São animais impuros, são aves impuras. Por quê? Porque o corvo, a melhor forma de descrevê-lo no contexto que vivemos é mais ou menos como o urubu. É uma ave que se alimenta de carne em decomposição. Tem uma aparência estranha, surpreendente. E tem um apetite muito esquisito para coisas mortas. Eles são capazes de se alimentar preferencialmente dos olhos de um corpo de animal ou de ser humano que esteja morto ou quase à morte. Você já viu aquela cena de filme que a pessoa está lá num deserto, sei lá, colocado para morrer numa tortura, e o corvo está esperando, como o urubu ou o abutre. E alguns não esperam chegar a hora da morte não, vão lá e começam a bicar o olho, e começam a comer o olho.
Eles gostam do olho, eles gostam dos rins, eles gostam de comer a carcaça, encontrar na carcaça de animais em putrefação aquilo que é o alimento deles. E agora está aqui o pobre Elias, o profeta de Deus, terrivelmente isolado e confuso, sem entender o que está acontecendo. E ele olha para cima e vê esses corvos vindo, trazendo para ele pão e carne. Pão e carne. Não carne em decomposição, pão e carne para ele se alimentar. O delivery de hambúrguer do céu, todos os dias, de manhã e de tarde, Deus enviava fielmente a provisão ao profeta através dessas aves imundas. E Elias está ali pensando, o que ele vai fazer para não morrer de fome? Ele pensa, olhar para aqueles corvos com os seus biquinhos e as suas garras, trazendo o pãozinho e a carne, dizer, onde terão andado esses biquinhos? Onde terão andado essas garrinhas? É incrível, como pode haver algo de bom nisso? Como Deus pode estar nisso? Será que isso é um milagre de Deus? Isso não pode ser um milagre de Deus. Eu acho que eu perdi a direção de Deus em algum momento. Eu devo ter feito alguma coisa errada e Deus está bravo comigo. Não é possível que Deus esteja nisso. Será que a minha situação vai melhorar ou vai piorar e eu vou morrer nesse lugar? Todos esses pensamentos estão girando na cabeça de Elias e ele está ali sendo bombardeado pelos golpes do desespero, como eu e você. Em muitas e muitas circunstâncias da nossa vida entramos em situações em que o mais doloroso não é a dor da circunstância, mas são os sombrios sentimentos de dúvida que assaltam a nossa mente e o nosso coração quando estamos em meio às nossas lutas. Mais difícil do que enfrentar a própria situação é enfrentar o que se passa dentro de nós quando estamos no meio de uma guerra, de uma crise, de uma luta muito grande. Como posso comer o que esses pássaros sujos estão trazendo para mim? Talvez na primeira semana ele não comeu, porque ele conhecia a lei. Mas de repente, Elias teve que comer. E aí, ele passa a experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele, em termos de provisão. Deus, em sua misericórdia, vai usar alguns pássaros sujos para nos alimentar e nos edificar espiritualmente. Portas que se fecham na sua vida, sonhos que estão sepultados, pessoas egoístas, pessoas gananciosas, pessoas perversas, manipuladoras, pressões financeiras de todo tipo, becos sem saída. São os pássaros sujos que de alguma forma às vezes pensamos, o que pode essa situação trazer de bom para mim? O que pode essa circunstância trazer de proveito para mim? Mas a palavra do Senhor diz que Deus organiza nossas circunstâncias de tal forma que Ele irá prover fielmente as nossas necessidades e irá fazer com que todas elas cooperem para o nosso bem de modo sobrenatural. Aqui está o mistério do Senhor nesse jejum. Quando você mergulhar de cabeça, você vai compreender que apesar da ausência excedente daquilo que Deus está fazendo, tem a ver com você não confiar em si mesmo, mas aprender a confiar nele. Não é momento de você confiar nas suas habilidades, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, como eu acho que eu devo fazer. Não, esse é momento de você parar e dizer, Deus, eu dependo absolutamente do Senhor, e esperar a provisão de Deus, e saber que mesmo através de pássaros sujos, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, e lá na frente você vai dar glória, lá na frente você vai exaltar, lá na frente você vai entender e vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, o profeta ausente, pássaros sujos no ribeiro, e um ribeiro de águas, um riacho que agora seca. O fluxo para. Agora é interessante a gente perceber que, embora a comida dos corvos era o milagre de Deus de provisão sobrenatural, a água do ribeiro não era um milagre. O ribeiro estava lá. Ele só tinha que ir ficar próximo ao ribeiro para ter onde beber água. Deus não está fazendo nenhum milagre na água do ribeiro. Na verdade, Deus vai deixar até o ribeiro secar.
Deus não faz milagres para o seu entretenimento. Deus não faz milagres como se Ele quisesse validar personagens que fossem especiais, ou ministérios, ou pregadores abençoados. Deus não faz milagres para que nós possamos estar simplesmente tendo experiências sensoriais. Deus faz milagres para nos sustentar de forma sobrenatural e para que o nome dEle seja glorificado. Os milagres dos nossos dias, infelizmente, se tornaram entretenimento para uma igreja que muitas vezes é mundana, carnal e preguiçosa. Uma igreja que não quer pagar preço. Quando você faz uma convocação para o jejum, tem muita gente que não jejua, você sabia? Tem muita gente que não está nem aí. Agora, terça-feira, na noite dos milagres, está aqui, com o seu propósito para apresentar diante do Senhor. Porque é um tipo de gente que está querendo o milagre pelo milagre. Quer bênção de Deus, todo mundo quer bênção de Deus, todo mundo quer o milagre dos corvos, todo mundo quer a provisão sobrenatural, todo mundo quer que Deus abra os céus, que Deus derrame bênçãos. Mas beber a água do ribeiro tem a ver com nascer de novo. Beber a água do ribeiro tem a ver com viver uma vida santa. Beber a água do ribeiro tem a ver com obediência ao Senhor, com orar sem cessar, com pregar o Evangelho. Não deixe que os milagres, que as bênçãos, que o sobrenatural de Deus te segue para o que Deus quer fazer nas coisas simples do seu cotidiano e que tem a ver com a sua perseverança, tem a ver com aquilo que você precisa fazer para que a sua vida seja efetivamente transformada. Não faça parte dessa geração que está simplesmente buscando bênçãos e milagres em campanhas. Seria muito fácil encher a igreja com o apelo do milagre. Venha para ser curado, venha para prosperar, venha para ter bênção, venha para ter vitória. Todas as igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas buscando milagres de Deus. Mas beber a água do ribeiro de Querite significa experimentar na perseverança e na paciência do seu dia a dia as coisas que têm a ver com relacionamento com Deus, tem a ver com senhorio de Cristo, tem a ver com mudança de vida, com mudança de atitude. 1 aos Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses 5:12 em diante, ora rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom, abstende-vos de toda espécie de mal. Isto é a água do ribeiro de Querite. Não tem a ver com milagres, tem a ver com o que Deus está mandando a mim e a você praticarmos e vivermos todos os dias. Sim, Deus é o Deus das maravilhas, Ele é o Deus do poder, Ele é o Deus que envia corvos para te alimentar, mas Ele também é o Deus que quer que você aprenda a se saciar nas pequenas coisas. Elias teria morrido de sede se não fosse obediente, mas sabe de uma coisa? Alguns querem o sobrenatural, mas morrem por falta de obediência a Deus, porque não querem beber a água do ribeiro, a água do riacho. O profeta está ausente, os pássaros sujos estão voando para todo lado e o ribeiro secou. Nós precisamos estar preparados para esse dia. O dia quando o ribeiro seca. O dia quando o ribeiro seca não significa dizer que o rio secou. O rio de Deus não secou. Se o rio de Deus secasse, significa dizer que Deus perdeu o seu poder de agir, mas não é isso que está acontecendo aqui. Deus continua poderoso no seu trono, apenas uma mudança de lugar que está para acontecer.
Porque o ribeiro secou, Deus vai agora enviar Elias para um outro lugar, onde os milagres vão acontecer novamente. Assim é comigo, assim é com você, assim é com cada um de nós. Pode secar um riacho na tua vida, pode secar um ribeiro, mas Deus continua fluindo no seu rio. E o importante é ouvir a voz dele e saber que direção vamos tomar. Para onde está indo o rio de Deus? Para onde está soprando o vento de Deus? E assim como ele enviou Elias ao palácio, e do palácio a Querite, ele agora está prestes a enviá-lo a uma viúva. E vamos ver isso amanhã. E a partir de amanhã, nos textos, na sequência da história desse grande profeta que testemunhou grandes milagres de Deus, nós estamos lendo a história de Elias de frente para trás. Nós estamos vivendo as nossas vidas olhando para frente, mas o Espírito de Deus nos chama a estarmos confiando nele, porque assim como ele fez com Elias, que era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, ele fará também em nossas vidas e através das nossas vidas. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por causa da nossa fé, que é tão fraca. Perdoa-nos porque muitas vezes questionamos, porque murmuramos, porque reclamamos e deixamos de orar. Perdoa-nos porque somos tão preguiçosos que nem jejuar conseguimos. Perdoa-nos, Senhor, por amaldiçoar os pássaros sujos que o Senhor tem enviado e amaldiçoar o ribeiro, até mesmo quando ele já secou. Perdoa-nos, Senhor, por não estarmos vendo o que é mais importante. Abre os nossos olhos nesse jejum e leva-nos a experimentar a revolução de Elias, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Fique de pé e aplauda ao Senhor.